O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, do meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, como já foi dito desde ontem, durante esta semana, durante esta 8ª de Páscoa, os evangelhos serão sempre relatos deste primeiro encontro, deste primeiro dia da ressurreição, apresentando aspectos e detalhes apresentados pelos evangelistas. Pois bem, então hoje o relato que nos é proposto é esse, de Maria Madalena, que está chorando porque levaram o corpo do seu Senhor e ela não sabe onde o corpo foi colocado. Nós estamos aqui em João, Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 11. Mas o contexto é o seguinte: Maria e as outras mulheres foram para o túmulo. Nós estamos aqui no versículo 11, eu estou contando agora desde o versículo 1. Maria foi com as outras mulheres ao túmulo. Lá chegando, elas viram o túmulo aberto. Elas voltaram e disseram aos apóstolos tudo aquilo que tinha acontecido. Os apóstolos vieram, Pedro e João, vieram ao túmulo. E ela veio atrás. Padre, mas como é que o senhor sabe que ela veio atrás? Porque ela está aqui no túmulo de novo. Ela veio atrás. Essa mulher, ela amava mesmo o nosso Senhor. Ou melhor, ela ama, né? Ela é santa, ela está no céu. Então ela ama nosso Senhor. Então ela foi atrás. Provavelmente não correu, como se diz aqui em Cuiabá, não correu duro, como Pedro e como João, que chegou primeiro. Mas ela correu, ela foi atrás, ela voltou. Chegando lá, diz que os apóstolos viram, ficaram pensativos e voltaram. Mas ela permaneceu. Ela não voltou para casa. Ela ficou lá chorando, né? João capítulo 20, versículo 10. Os discípulos voltaram então para casa, mas Maria, versículo 11, estava do lado de fora do túmulo chorando. Isto é, ela permaneceu ali esperando, procurando o corpo morto do seu Senhor. Guarde aqui, meus santos, esta palavra. Maria chorava pelo corpo morto do seu Senhor. E pelo corpo morto
do seu Senhor, ela ali fazia vigília, ela dali não arredava o pé. São Gregório Magno, ele diz, no século VI, diz assim que este fato leva-nos a considerar quão forte era o amor que inflamava o espírito dessa mulher, que não se afastava do túmulo do Senhor, mesmo depois de os discípulos terem ido embora. Todo mundo foi embora, mas ela lá permaneceu. Procurava a quem não encontrava, chorava enquanto buscava, e abrasada no fogo do seu amor, sentia ardente saudade daquele que havia ter sido roubado. Vou aqui voltar porque as palavras, São Gregório Magno conseguiu juntar numa frase tanta beleza e tanto amor. Procurava, Maria Madalena, procurava a quem não encontrava, chorava enquanto buscava, e abrasada de amor, sentia ardente saudade por aquele que achava que tinha sido roubado. Sentia ardente saudade de Jesus, e ali ela estava. Por isso, só ela viu, porque só ela ficou procurando. Aqui, meus santos, essa palavrinha aqui, só ela viu, porque só ela continuou procurando. Continua São Gregório Magno, na verdade, a eficácia das boas obras está na perseverança. Repito e guarde, a eficácia das boas obras está na perseverança, porque começar bem é fácil, continuar bem é bem diferente. Começar uma boa obra é relativamente fácil, continuar bem nesta boa obra e concluí-la é bem diferente. Meu santo, minha santa, tenho certeza, infelizmente, que muitas pessoas, nessas últimas semanas, começaram boas obras, começaram com um bom ânimo, começaram fazendo coisas corretas que agradam ao Senhor, com bons propósitos. Mas a pergunta é: você continua firme e perseverante nesses bons propósitos de há 2 semanas? Entende, meus santos? Nós muitas vezes nos propomos, não, agora eu vou mudar de vida, agora eu vou levar sim Deus a sério, sem sombra de dúvidas, eu estou vendo que Deus é o mais importante, porque neste mundo tudo passa, crê em Deus Pai, livre-me Deus de viver como antigamente. E aí você começou rezando mais, procurando colocar Deus no lugar que lhe é devido, no centro da sua vida. Mas aí os dias foram se passando, outras circunstâncias e necessidades foram surgindo, e você foi novamente colocando Deus para o escanteio, colocando Deus de lado, porque afinal de contas Deus não é tão urgente assim. Existem coisas mais urgentes, de modo que elas se tornam mais necessárias e tomam o primeiro lugar. Meus santos, repito, a eficácia das boas obras está na perseverança. A eficácia das boas obras está na perseverança. Mateus capítulo 10, versículo 22. Salvar-se-á quem perseverar até o fim. Será salvo quem perseverar até o fim. Ter uma atitude de conversão e não perseverar nesta atitude, será em vão, será perdido. Precisamos levar a termo, precisamos
viver cotidianamente, e isso vai exigir de você, meu santo, isso vai exigir de você, minha santa, uma violência a cada dia matar um leão, como a gente gosta de dizer. Por quê? Porque outras situações, entre aspas, urgentes, pseudo-urgentes, vão exigir a nossa atenção. E nós teremos, meus santos, que nos virar nos 30, para que, sem deixar de fazer isso que é urgente, porque tem que ser feito, não deixar de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Percebeu, né? Eu não estou dizendo a você que você vai se descuidar das realidades urgentes e necessárias na sua vida. Você precisa dar conta, e é a vida de todo mundo é assim, cada um com as suas urgências. Mas você precisa, em meio às suas urgências, saber que Deus é o primeiro necessário. Ou melhor, como disse Jesus a Marta, é o único necessário. É aquele sem o qual nada é bom. É aquele sem o qual nada presta. Saúde sem Deus é uma desgraça. Beleza sem Deus mas é uma desgraça com letras garrafais, em negrito, itálico, entendeu? E bem grandes, que leva você à desgraça. Dinheiro sem Deus é uma desgraça, é uma idolatria. Os seus afetos sem Deus, qualquer coisa, o seu emprego sem Deus, não é nada, porque você vai morrer e não vai levar nada. Aquilo a traça corrói, a ferrugem destrói. Deus é aquele sem o qual nada é bom. A visão sem Deus é má, porque levará você a ver o que não presta. A inteligência sem Deus é má, porque fará com que você tenha raciocínios iníquos. A força sem Deus é má, porque levará você a oprimir, a fazer violência. Percebe? Deus é aquele sem o qual nada é bom. Então você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Mas padre, existem tantas urgências na minha vida. Que Deus, peça, minha santinha, peça, meu santo, sabedoria. A palavra de Deus diz: pedi a sabedoria que Deus dá com largueza. Peça sabedoria para que você, mesmo em meio às dificuldades, às urgências da sua vida, você nunca deixe Deus de escanteio. Nunca ponha Deus em segundo lugar. Quanto pior, em último. Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, as coisas primeiras. E Deus é o primeiro de todas elas. Pois bem, então continuemos aqui. Está ali Maria Madalena, perseverando, e Deus recompensou a sua perseverança. Estava ali Maria Madalena cansada, chorando, procurando o corpo morto de nosso Senhor, e Jesus então a ela aparece. Ela começou a procurar e não encontrou nada, continuou a procurar e conseguiu encontrar. Jesus aparece, porque ela perseverou. Tem uma frase que sempre me acompanhou desde que eu era seminarista. Essa frase de São Gregório Magno: os desejos santos crescem com a demora, se diminuem é porque não são santos. Isto é, o desejo de Maria Madalena encontrar o Senhor crescia com a demora. Ela procurava e não encontrava, e ao invés de o desejo diminuir, aumentava. Por graça de Deus, por misericórdia de nosso Senhor, essa frase, ela sempre foi muito viva na minha vida, porque eu tinha um desespero para ser ordenado padre. É verdade, a palavra é essa, assim, desespero não, porque eu tinha esperança, mas era uma agonia. Quem me conhece desde seminarista sabe que isso não é metáfora nem palavra de impacto, era agonia. Eu queria o quanto antes ser ordenado, e Deus me deu a graça de quanto mais demorava, mais eu queria,
Pois bem, isso é dom de Deus. Ora, se Maria Madalena crescia no desejo de encontrar nosso Senhor, quanto mais ele demorava, olha agora, se Maria Madalena crescia no desejo de encontrar nosso Senhor, enquanto ela desejava encontrar o corpo morto de Jesus, quão grande não será a graça, quão grande não será o desejo, se nós perseverarmos na vontade, no desejo de encontrar o corpo vivo e ressuscitado de Jesus na Eucaristia. Percebe que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus? Você pode estar em casa e dizendo: Padre, mas já faz um tempo que eu não recebo Jesus. E eu digo: meu santinho, minha santa, perseverem no desejo. Mas Padre, de alguma maneira isso vai me fazer sofrer, é melhor eu pensar: não, tudo bem, Jesus está dentro do meu coração, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Lembra daquilo que eu falei? Até a expressão que eu tinha esquecido, né? Dourar a pílula. Nós não vamos aqui dourar a pílula. É um sofrimento ficar sem Jesus. É um sofrimento ficar sem participar da Santa Missa. É um sofrimento ficar sem receber a Sagrada Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Mas persevere nesse desejo, de modo que, quando, com a graça de Deus, as coisas voltarem à normalidade, você receberá Jesus com um coração deste tamanho de amor, um coração maior do que o seu peito. Por quê? Porque os desejos, quando são santos, eles crescem com a demora. Se diminuem, é porque não são santos. Então, meu santinho, minha santinha, perseverar na oração. Padre, de novo falando de oração, meu santo, minha santa, eu estou falando a respeito daquela realidade sem a qual a gente não pode chegar a Deus. Isto é, Deus vem a nós, mas a nossa resposta a Ele é na oração. Então você precisa todos os dias encontrar espaço no seu dia para rezar, em meio às suas urgências, em meio às suas necessidades, encontrar tempo para rezar e rezar bem, e rezar muito, porque é claro, se a situação exige mais, se a situação está mais adversa, eu preciso rezar mais, e pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus paciência, pedir a Deus a capacidade de amorosamente carregar a minha cruz, pedir a Deus um amor grande por Ele, para que me faça buscá-lo cada vez mais, mas sabendo, meus santos, que embora nós devamos buscá-lo, a resposta virá sempre dele. Embora nós devamos fazer como se tudo dependesse de nós, o resultado depende de Deus. Santo Inácio de Loyola: nós fazei como se tudo dependesse de vós, sabendo que o resultado depende de Deus. Maria Madalena procurando o Senhor, Maria Madalena chorando enquanto procurava o Senhor, mas foi o Senhor que veio ao encontro dela. Perceberam que ela, quando se encontrou com o nosso Senhor, logo de imediato, ela não reconheceu Jesus. O seu sofrimento era tanto, a sua dor era tanta, que a incapacitou de compreender que aquele homem com o qual ela conversava era Jesus. Ela achou que era o jardineiro. Santo Agostinho diz que o sofrimento nos cega. Santo Agostinho usa a expressão que quem chora não vê, e quem vê não chora. Se eu estou chorando, a minha visão fica nublada, fica turva, né? Fica distorcida pelas lágrimas. Eu não vejo bem. Então quem vê, quem chora, não vê. Mas se eu estou vendo nitidamente, é porque não estou chorando. Então o sofrimento de Maria Madalena comprometeu a sua visão. Mas Jesus, misericordiosamente, lhe concede uma graça por meio da pronúncia do seu nome, Maria. Não foi apenas o nome,
porque ela já havia ouvido a voz de Jesus e mesmo assim não tinha reconhecido Jesus. Achava que ele era um jardineiro, mas Jesus lhe concedeu a graça de reconhecê-lo. Maria. Meus irmãos, precisamos também pedir a Jesus, se por um lado, e as duas coisas são católicas e as duas coisas são necessárias, se por um lado precisamos pedir a Jesus a graça de desejar recebê-lo, de desejar cada vez mais não ver a hora de participar da Santa Missa e receber o seu corpo vivo, se precisamos por um lado pedir a Jesus a graça de desejar cada vez mais receber o seu corpo eucarístico, a Eucaristia, seu corpo, sangue, alma e divindade, por outro lado, também devemos pedir a Jesus a graça de vê-lo em todas as circunstâncias da nossa vida. Precisamos pedir a Jesus a graça de, mesmo em meio aos sofrimentos da nossa vida, precisamos pedir a Jesus a graça de que os sofrimentos da nossa vida não nos seguem para a presença dEle, porque eu tenho certeza absoluta, porque isso é verdade para mim, isso é verdade para muitas pessoas, eu não tenho dúvida disso, de que quantas pessoas estão enxergando Jesus com mais clareza em meio à dor, estão enxergando Jesus com mais clareza em meio às dificuldades. Por quê? Porque misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele está dispensando muitas graças. Por isso, não as perca. Na sua oração, peça também a Jesus: Jesus, concede-me a visão espiritual, para que eu veja que eu não estou sozinha, para que eu veja que eu não estou sozinho em meio a essas batalhas, para que eu veja, Senhor, pela fé, que existe um significado, porque se nenhuma folha cai de uma árvore, sem que haja o teu consentimento, quanto mais as situações, as circunstâncias atuais da minha vida, Senhor. Então concede-me esta visão espiritual, para que eu veja a Tua presença cada vez mais na minha vida, e a Tua presença na minha vida me faça Te desejar cada vez mais. E para o católico, sem sombra de dúvidas, o desejo supremo e completo neste mundo acontece na união sacramental, recebendo Jesus na Eucaristia. Que o Senhor nos conceda estas graças, mas que nós, de verdade, nos ponhamos, nos dediquemos a suplicar estas graças que o Senhor quer nos conceder, mas quer nos conceder por meio da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.